E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, que aqui o Zinho, o Pascoal, o Mauro Naves tem a falar sobre a coletiva que teve, né, do Marco Braz, perdão, do treinador Tite, Marco Braz, Rodolfo Landim, e também a preparação para o jogo importante, né, nessa quinta-feira contra o Cruzeiro. Lembrando que o Flamengo vai ter todo o time à disposição, conseguiu fazer um voo fretado com o Eric Pulgar e o Arrascaeta, que estavam nas seleções, e estão à disposição, né, vão treinar hoje com a equipe e vai estar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil, tá bom? Vamos acompanhar tudo agora. Experiência dele, né? Vai jogar o Gabigol ou vai jogar o Pedro? Vão jogar os dois juntos? Calma, vamos ver, tem situações para um e para outro, etc. Enfim, acho que não é diferente. Renovação, vai participar, ele vai já falar, não vai? Não, vamos deixar para 2024, porque temos muita coisa pela frente. Isso também está acontecendo no Corinthians e em outros clubes. Eu não sei se a banda vai tocar desse jeito, porque é o seguinte, claro que para o Tite não interessa agora chegar para um jogador lá importante e dizer, ó, parece que o clube realmente não vai querer você para o ano que vem e tal, mas colabora comigo aqui. Não vai fazer isso. Mas o jogador, preocupado com a situação pessoal, pode ir até a diretoria, né? E não ao Tite e saber. E aí? Vão ficar comigo ou não vão? Já procuro emprego para o próximo ano ou não? Isso está de uma forma mais clara nos dois clubes que possuem as maiores torcidas, por isso chama muita atenção. O Mano passa por isso no Corinthians e o Tite também no Flamengo. Evidentemente que ele quer contar com todo mundo, dos dois lados. Os dois querem contar porque não dá para fazer uma renovação agora que ele está chegando. Mas não sei até que ponto será possível esconder, entre aspas, aí daqueles que não irão ficar, porque senão o cara chega... Como é que vai esconder? O contrato com os caras... Já estou atrapalhando aqui. Não, pode falar. Boa tarde. O contrato dos caras acaba. Está acabando. O Bruno Henrique, seu contrato vai acabar. A gente ainda não chegou, resolveu. não fez aquela proposta que você queria. O Everton Ribeiro, seu contrato vai acabar e a gente não sabe se... os jogadores... que vamos fazer? Então, agora o jogador vai chegar. Cebolinha, a gente não sabe se vai emprestar você, se vai vender, se você vai continuar. Pedro e Gabigol. Ô Pedro, você vai ser titular, Gabigol, você vai ser reserva. Às vezes, são decisões que o técnico tem que tomar e que a comissão técnica... Porque é o seguinte, não adianta falar que vai ser em janeiro a decisão, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem monta time de futebol, monta de setembro para outubro, para chegar com o time montado em novembro e saber com quem vai contar em dezembro. Sim. Então não tem essa conversa. Não, quando chegar em janeiro a gente conversa. Não é isso. O futebol não funciona dessa forma. Inclusive para as novas contratações também, sim. Felipe, entendeu? Isso. Porque o cara não vai contratar em janeiro, senão ele entra no final da fila. Quem quer contratar alguém já começa a olhar agora, pode novembro, vir em janeiro, dezembro. mas tem que contratar agora. Pascoal, vamos fazer o seguinte. Depois, Mauro, sim. Pascoal e Zinho, a gente tem realmente um bom tempo para debater isso e o que a nossa produção fez? Ela deu aquela famosa fatiada na entrevista para a gente ouvir o Tite, debater, ouvir o Tite debater. E um dos pontos centrais era a história da mudança de planejamento, digamos assim, planejamento pessoal, de não trabalhar em 2023. A pergunta foi colocada de uma forma educada, ninguém foi naquilo, aquela história de mentiroso e tal. Temos a pergunta, vamos ouvir. O que exatamente, claro, foi um pedido do Flamengo, mas o que exatamente te fez repensar o teu projeto de só trabalhar em 2024? Que argumentos foram apresentados pelo Flamengo que te seduziram? E também aproveitando para saber o que te facilita conhecer tanta gente desse elenco, porque 11 estiveram com você em algum momento na seleção brasileira. Obrigado. Boa tarde, Carlos. Eu prefiro colocar, assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro de uma... Quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Braz está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós tenhamos agora? E aí o projeto pesou mais forte. Esse ajuste de datas, ele não é... e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real.
é o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco, porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim uma falta de, mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. 4 anos de clube, a estabilidade. Obviamente, no sentido esportivo, essa declaração não é a mais importante. Tem coisa mais relevante, ainda mais a questão de Flamengo e de cenário do futebol brasileiro do que essa. É que essa era importante no sentido de ele tinha dito uma coisa, mudou de ideia, mudou o porquê. Declaração convenceu a turma, é isso mesmo, é o que vocês esperavam, ou é aquele famoso, a lição é, não fale aquilo que você não possa... Isso eu não estou falando para o Tite, estou falando para qualquer cidadão, não fale aquilo que seja meio difícil cumprir. O meu avô falava que a língua é o chicote do corpo, né? É uma boa frase. Então, isso é uma realidade. Mas eu não sou daqueles que critica o Tite, não. Porque eu acho que a colocação dele, e quem vive no futebol, o Zinho gosta de uma frase que é, quem é da bola, como o Zinho fala, quem é da bola, sabe que essa é a hora que precisa do treinador que vai remontar um time, que vai fazer um trabalho, que vai ele dar satisfação para o torcedor de como o trabalho será feito, quais serão as remodelações, onde é que precisa contratar. Essa é a hora que o treinador tem que estar junto. E o treinador que está junto, que foi escolhido, foi o Tite. E ele tinha que voltar, como ele explicou na entrevista, nesse período, que esse é o período das contratações. Em janeiro a gente resolve? Não, resolve agora. Resolve em setembro para outubro, para chegar em novembro com as contratações, o que faltar. Ainda há tempo de correr atrás, para depois, quando começar o ano, está todo mundo encaixado. Essa é a realidade do futebol. Por isso que eu não critico o Tite. Porque também eu uso uma frase que é comum a todos. A verdade no futebol não dura 24 horas. A verdade de hoje não é a verdade de amanhã. A verdade de amanhã não é a verdade de depois de amanhã. E assim vai. E assim vai. E é exatamente isso que a gente vive no caso do Tite. Eu não critico o Tite, porque as pessoas não são postes. Elas podem mudar de posicionamento. Eu penso parecido também. Eu acho que é isso. E outra coisa, assim, era um contexto completamente diferente, né? Foi em agosto do ano passado, antes de ir para a Copa, que ele já sabia que ganhando ou perdendo a Copa ele não iria continuar na seleção. E aí ele disse, olha, não vou trabalhar no Brasil. O ano que vem podem me chamar disso ou daquilo, mas eu não trabalho no Brasil o ano que vem. Não sei se a ideia não era diferente, assim, não ter um ano todo sabático, mas de repente se aparecer alguns meses, acabou a Copa, aquela coisa toda, o ciclo na seleção, talvez ele ficar... o quê? 10 meses, bom? Né? Outubro, já fim de ano já, né? Ele não veio nem no meio do ano para falar assim, né? Pegou no meio do ano para terminar, não. Já é pensando em 2024 mesmo. E aí é necessário que ele já esteja lá. Então, acho natural que ele tenha mudado de ideia. Importantíssimo que ele viesse neste período, porque para planejar 2024, o Flamengo tem que saber se vai disputar a fase de grupos da Libertadores, se vai disputar uma pré-Libertadores, ou se não vai disputar nem isso, enfim. Então, ele era importante, ele é importante nesse momento para colocar a casa em dia lá no Flamengo, ou tentar, né, alcançar esses objetivos. Ele chegou numa entrevista anterior a falar de um sonho, de título e tal, mas acho que está muito longe, ele tem outros candidatos aí. Hoje ele já falou mais na realidade, vaga entre os 4. Mais pé no chão, porque além do campeonato estar muito direcionado aí para o Botafogo, uma vantagem muito grande, 80%, que o Botafogo... Estava vendo os números, o Botafogo tem 70% de aproveitamento até aqui, e para conseguir o título, e historicamente, se a gente levar a história de pontos corridos desde 2006 com 20 clubes, como nenhum vice-campeão passou de 74 pontos, ou seja, se chegasse a 75 e for mantido isso, né, cada ano muda um pouco, o Botafogo precisaria só de 20 pontos,
ou de 20 pontos, nos que vai disputar ainda. E para conseguir isso, o aproveitamento pode ser até de 55%. Então, ou seja, a chance do Botafogo é muito grande, o Tite tem que pensar aí em classificar o Flamengo para começar esse trabalho novo. Acho natural, muito natural, que ele tenha mudado de ideia. E é um desafio, e é um orgulho para ele, uma honra, né? Pegar o Flamengo. Houve todo aquele problema, por que não veio então para o Corinthians? Eu acho situações completamente diferentes. Não é o fato dele só nunca ter trabalhado no Rio ou ele já ter casa lá. É porque é um Flamengo poderoso que pode dar a ele, sim, uma oportunidade de muitas conquistas e tal. E o Corinthians, nesse momento, o desafio do Mano é muito maior, né? Então, acho natural que ele tenha aceito um clube diferente, a maior torcida do Brasil. E não vejo nada de estranho, não. Tinha que ser agora, que eu acho que foi o argumento do Braz, do Landinho. Não, tudo bem, você só quer trabalhar porque você falou que não vai trabalhar. Primeiro de janeiro, mas, pô, e o que eu faço agora aqui? Eu deixo com o interino e se a coisa não andar? É isso. Hein? Aí como é que a gente planeja a Libertadores se a gente não pegar uma vaga? Enfim, então era a hora mesmo e eu acho que quanto a isso não tem muita discussão, não. Zinho, eu vou jogar para você também com um pouco de como eu vejo esse episódio para ver até se você concorda. Para mim, tentando construir uma linha do tempo da declaração. Acho que a questão é, a declaração envelheceu mal porque ele é muito categórico, né? Pode me chamar de mentiroso, não sei o que lá, e não tem a menor chance. Só um detalhe que eu acabei me esquecendo, Felipezinho, desculpa. Ele fala naquela declaração que não trabalharia no Brasil. Então, não sei se ele pensou, vou tirar uns 3, 4 meses de folga, mas se me aparecer uma grande seleção lá de fora, clube da Europa, legal, eu vou. E se isso aconteceu ou não? Eu estou só levantando essa possibilidade, né? Então, ele fala, para mim a grande questão é como ele é muito categórico. E o Tite, a gente sabe, Zinho, como ele preza essa questão da integridade, da palavra. Então, grita mais o que ele falou vindo dele do que vindo de outras pessoas que a gente já viu mudar de ideia, falar na terça e mudar na quinta. Claro. Mas a sensação que eu tenho na linha do tempo do Titezinho, assim, ele tinha a Copa, sem saber exatamente o que ia acontecer com a Copa, e tinha essa possibilidade de trabalhar fora. Assim, imagino que... Possibilidade não. A possibilidade de que se abrisse uma porta. E parece que se portas abriram, não eram das mais convidativas. E aí o Tite passa o primeiro semestre, passa a janela da Europa, a coisa não acontece. E aí vem o Flamengo, nesse momento, já pensando em fechar minimamente 23, mas de olho em 24... tecnicamente as coisas até encaixam, né? Vamos combinar. Mas é que como ele é muito categórico, o que grita é a contundência dele, né, Zinho? Então, e ser quem é, um cara que... Sei que tem muita gente que pode gostar, não gostar do personagem, mas é um cara marcado por uma correção no trabalho. Então é isso que soa alto, né? Grita nos ouvidos. Mas, sinceramente, eu acho essa linha do tempo das escolhas do Tite muito compreensível nele aceitar no fim de ano trabalhar no Flamengo. É isso, Felipe. Assim, antes das declarações do Tite, eu já tinha a minha opinião muito formada a respeito desse caso, né? É muito na linha do que o Pascoal e o presidente Mauro Naves falaram. O momento, a condição do clube que está procurando ele, e aí ele vem com uma fala que eu acho que é perfeita, ajuste de datas. Passaram-se quase um ano, né? Ou mais de um ano dessa colocação dele, que realmente ele acabou se equivocando, falou muito. Eu concordo com você, Felipe, ele foi muito enfático nas colocações de que não trabalharia, pode, e aí fala várias palavras que ele está sendo chamado por muitos. Aí, como você falou, gente que já não gostava um pouco também, gente que não é muito... na linha de trabalho dele, então mistura um pouco as coisas, é natural isso, né? O ser humano é assim, e aí aproveita, e assim, ele deu essa chance, ele errou em ter dado essa entrevista, poderia falar, não tenho um projeto de trabalhar no ano de 2023, né? No Brasil, quero dar um tempo, usar outras palavras, e principalmente usar isso que você falou, pode me chamar de mentiroso, de sem palavra, e aí deu essa arma. Quem já não é muito a favor e quem de repente também é um pouco do lado clubista,
Aí acaba usando tudo isso, faz parte do jogo, o Tite tem que saber conviver com isso. Ele errou nessas colocações, do jeito que ele colocou as palavras, então ele sabe muito bem disso. Mas assim, acho que ele dá as explicações, assim, se a gente analisar friamente, é isso mesmo. Faltam menos de 2 meses para acabar um campeonato, são 12 jogos. O clube passa por um momento muito difícil da temporada. O Flamengo fez um ano frustrante, para não dizer péssimo. As escolhas da diretoria foram ruins e essa diretoria tenta dar uma resposta fazendo esse movimento de convencer o Tite. Conseguiu convencer o Tite, ele mesmo diz isso. Então, parabéns para o Marcos Braz, para o Landim, para todos os envolvidos, né? Porque o que apresentou, o que eles mostraram, convenceu um treinador de altíssimo nível, acho que a melhor escolha possível para tentar organizar de novo o Flamengo. E aí, o momento é ideal para o clube não pode ficar esperando. Na minha opinião, eu sempre falei isso, o clube está acima de todos, jogadores, treinadores. Não pode um clube ficar na mão de um treinador, de um jogador, e aí eu coloco isso extensivo à seleção brasileira. Nenhum jogador pode ser maior do que a seleção brasileira. A camisa da seleção brasileira, a camisa de um clube de futebol, né, a história de um clube, de uma seleção, não pode ficar na mão de ninguém. De ninguém. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. É uma informação aqui importante, né? Vocês acompanharam agora recente o caso do Bruno Henrique, na questão da renovação do Flamengo. O Palmeiras entrou na parada para atrapalhar, né? Aumentou o valor para 2 milhões, uma luva mais de 1 milhão, não sei quantos por mês, só para atrapalhar a questão da renovação com o Flamengo. Mas felizmente o Flamengo conseguiu se ajustar com o Bruno Henrique, só falta ele assinar, né? Ele concordou em ficar no Flamengo. O Flamengo conseguiu aumentar o salário dele e conseguiu fechar a questão da renovação. Falta só ele assinar de fato, né? Agora para poder consolidar o negócio. Aí, para piorar agora, o Flamengo se interessa por De La Cruz desde o começo do ano. Vinha negociando com ele junto ao River Plate, teve aqueles problemas, não deu certo, mas continuou o interesse do Flamengo em cima de De La Cruz. E é um do nome que é alvo para 2024, né? Para a chegada do Tite. Só que agora, para piorar, o Palmeiras também se interessou pelo jogador, né? Pelo meio campo de De La Cruz. Já para colocar mais areia ainda em relação ao Flamengo. Ou seja, eles não cuidam do plantel deles, não buscam os jogadores deles e ainda atrapalham a questão do Flamengo, né? Infelizmente. Coloca nos comentários, certo? A opinião de vocês em relação a De La Cruz. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos SPN, tá bom? SPN Brasil. Valeu.